Olá, vamos fazer mais um vídeo de pregação e desta feita chamo os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Gênesis capítulo 22. Primeiro livro da Escritura, o capítulo 22, vamos fazer uma leitura até o versículo 17 para considerarmos aqui o exemplo de Abraão, né? Penso que temos aqui pelo menos duas lições importantes diante do que vamos colocar. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 22, vamos ler até o 17 nesta primeira colocação. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Depois disso, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. O texto foi lido. Então, Gênesis 22, do 1 ao 17. Aqui é narrado aquele clássico episódio, eu creio que você já ouviu falar, onde Deus coloca Abraão a teste. Deus coloca Abraão debaixo de um teste. Ele pediu que levasse o seu filho Isaque para a terra de Moriá, para ali imolá-lo. A ideia é que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque como um sacrifício de holocausto. E se você lembra o que era um sacrifício de holocausto, lembra que eles pegavam o cordeiro, eles o matavam e depois tocavam fogo até que ele queimasse totalmente. E agora você tem ideia do que foi o teste de fé de Abraão. Então Deus disse: olha, vai lá,
imola teu filho, porque eu quero ele como sacrifício de holocausto. Né? Lembrando que isso é um teste, como coloca o início do texto. Evidentemente, algo dificílimo. Obedecer a Deus nessa circunstância era algo que podemos imaginar a dor, né? A dor de Abraão e a agonia de Abraão diante desse teste, né? 7:8, versículo 7:8. Você pode imaginar o tamanho dessa dor quando Isaac diz: meu pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto, né? Então, imagina a profunda dor no coração de um pai. E você que é pai, você que é mãe, pode imaginar esta sensação, né? E Abraão responde: Deus há de prover, meu filho. Deus proverá o cordeiro para ser sacrificado, né? Tentando fugir disso e dessa pergunta de Isaac. São nestes momentos que a nossa fé é revelada. São momentos de tensão, são momentos onde há um dilema moral na nossa vida, em que a nossa fé de fato é testada. De fato, não revelamos completamente quem somos em nossa fé quando tudo é fácil. São em contextos semelhantes a esse que provamos a qualidade da nossa fé. Então, primeiramente aqui, Abraão ele revela, meus irmãos, que o seu valor maior é o próprio Deus. Eu vou repetir, Abraão revela que seu valor maior é o próprio Deus. Então perceba o cenário. Então, no lugar determinado, tudo arrumado, tudo construído, altar, lenha, ele amarra então o seu filho, o deita sobre o altar, e na iminência de sacrificá-lo, quer dizer, Abraão obedece à ordem do Senhor, um anjo do Senhor brada do céu, né? E você pode acompanhar aí versículos 11 e 12, Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O que temos aqui, meus irmãos, é um confronto de valores. Eu disse isso lá em Santa Fé ontem, quando estávamos reunidos ali. O que existe aqui é um confronto de valores. Abraão ama a Isaac, verdade? O verso 2 é dito isso, né? No verso 2 isso fica claro, né? Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai para a terra de Moriá oferecer, né, como sacrifício. Abraão amava seu filho. Não era um filho que ele desgostava, não era um inimigo, era seu próprio filho do coração. Porém, Abraão demonstra que o seu valor maior é o próprio Deus e se recusa a livrar o seu filho. Ele obedece a Deus. O texto que lemos diz claramente isso. E também diz que isso é temer a Deus. Ao sacrificar o seu filho, ou pelo menos tentar sacrificar, porque foi impedido, o texto coloca isso como temer a Deus. Então, na iminência de imolá-lo, o anjo brada: olha, a tua fé foi aprovada, Abraão. Agora eu sei que você não me nega nem o seu próprio filho. Temer a Deus. Temer a Deus é amá-lo acima de tudo, a ponto de obedecer radicalmente a Deus em qualquer circunstância. E hoje nosso cristianismo é pífio no que diz respeito à obediência radical. Nossa obediência é limitada, tem um quadrado muito bem definido. A de Abraão aqui é diferente, é uma fé radical. É uma fé que obedece a Deus em últimas circunstâncias. E esse texto mostra que nem a vida do nosso próprio filho está acima de Deus. A vida do seu filho estava sendo ameaçada, posta em xeque. Ele estava vendo seu filho morrer na sua mente e no seu coração. Mas ele não deixou de obedecer a Deus porque ele considera isso como seu maior
valor. Ele considera a obediência a Deus como algo mais correto a se fazer e que ele não pode abrir mão em nenhuma circunstância. Você pode abrir mão até do seu filho, mas nunca de Deus. Deus é nosso maior valor? Estamos dispostos a sacrificar o que nós mais amamos para obedecer a Deus? O livro de Tiago diz que a fé de Abraão se mostrou verdadeira porque ele teve uma atitude correta, uma atitude admirável diante do confronto de valores. E ele é colocado como um homem de fé. Isaque ou Deus? Eis o dilema na vida de Abraão. Abraão escolheu Deus. Espero, meus irmãos, que diante desse confronto e dilema que vai ocorrer na sua vida, que vai ocorrer na minha vida, você nunca deixe de obedecer a Deus para dar vazão, né, a outro amor, ou então dar vazão a algum tipo de desobediência, meus irmãos. Por mais atraente que isso possa ser, por mais valioso que o bem que você tem está colocado em xeque, você não pode deixar de obedecer a Deus. É obediência radical e nós precisamos voltar a isso, né? Nós perdemos o senso de obediência e de urgência daquilo que é do Senhor. Mas um segundo e último ponto dessa mensagem, e eu quero trabalhar aqui outro aspecto, mas ainda ligado à fé de Abraão. Abraão revela uma confiança extraordinária na promessa de Deus. Deus tinha prometido a Abraão um descendente e por meio dele constituiria uma grande nação. Já pensou Abraão sozinho, só ele? E Deus promete através dele uma grande nação para um homem já velho. E a princípio Abraão pergunta ao Senhor como isso poderia ser possível, se ele já estava avançado na idade, né? Lá em Gênesis 17 você pode ver isso. Mesmo assim Deus garante, lá em Gênesis 17, você vê escrito assim: de fato Sara, a tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, né, que era o outro filho de Abraão, eu te ouvi, vou abençoá-lo, farei fecundo e também o multiplicarei extraordinariamente. E ele gerará 12 príncipes, e dele farei também uma nação. A minha aliança, porém, eu vou estabelecer com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. A promessa para Abraão é muito específica, né? Isaque é o descendente. Isaque é o descendente prometido, não é o outro filho, é ele que vai dar origem, né? E é a semente para a geração e a multidão que Deus estabeleceu, a nação que Deus ia aí estabelecer. É Isaque que se concentra, é em Isaque que se concentra a promessa. Isso é extraordinário. Agora, atente para a fé extraordinária de Abraão. Ora, se a promessa de Deus dependia de Isaque, né? Como é que Abraão ele pode então levar ao altar Isaque para sacrificar? Ora, será que Deus está louco? Deus está mentindo? Porque ele manda Abraão sacrificar Isaque, aquele menino da promessa que daria origem à geração e à nação. Abraão considerou a Deus acima de qualquer circunstância, por mais inimaginável, por mais confuso que isso fosse para a cabeça dele. Ele sabe quem Deus é e confia na promessa de Deus. É tão interessante isso que o livro de Hebreus revela que Abraão tinha uma fé tal que ele acreditava que Deus iria ressuscitar o seu filho. Já que ele prometeu, Deus vai ressuscitar Isaque de alguma maneira. O livro de Hebreus, capítulo 11, 17 a 19, diz: pela fé,
Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A fé de Abraão era tão surpreendente que ele não desacreditou dessa promessa. Ele poderia pensar duas coisas: ou Deus mentiu, de fato não é esse Deus verdadeiro, ou é alguma coisa da minha imaginação, é um Deus da minha imaginação, ou então eu vou matar esse rapaz, esse meu filho, e Deus vai ressuscitar conforme a promessa. Pois, entre essas duas opções, Abraão ficou com a segunda opção. Se Deus prometeu a descendência através de Isaque, ele vai conceder isso. Sua palavra vai se manter. E ainda que eu mate, eu confio, ele vai ressuscitar e Deus vai cumprir a sua promessa. Que fé é essa, meus irmãos? Essa fé de Abraão, ela está em extinção. Esse tipo de fé está em extinção, meus irmãos. E eu clamo aqui para que tenhamos uma fé parecida com a de Abraão. Eu clamo que nós roguemos a Deus para que possamos ter olhos como o de Abraão, um homem sozinho, né? Já avançado em idade, ele acredita que Deus vai lhe dar uma grande geração através de sua mulher, que também já era idosa, e ele acredita que vai ser através de Isaque mesmo, como Deus prometeu. Mas Deus mandou matar. Não interessa, na mente de Abraão, Deus vai ressuscitar e vai cumprir sua promessa. Veja a fé de Abraão. Evidentemente ele não o sacrificou, porém ele teve fé suficiente e manteve a consciência de que Deus é infalível. Deus continua a reinar, é soberano e nenhuma das suas promessas vai cair. O que lhe compete é obedecer. O que lhe compete é obedecer. E isso também é palavra para nós. Diante de um confronto de valores, Abraão escolheu Deus. Ele não ficou dando desculpas: isso vai me machucar, isso vai me doer, isso vai prejudicar A, vai prejudicar B, isso vai me magoar, eu vou ficar depressivo de alguma maneira, como que Deus pode fazer? Não. Diante de um confronto de valores, quando Deus diz faça, quando Deus diz vá, quando Deus diz vá por esse caminho, nunca escolha outro. Porque esse outro caminho sempre será o caminho errado, o caminho da desobediência e o caminho da rebeldia. Mas eu não estou compreendendo, eu acho que isso não vai dar certo, aos meus olhos isso parece impossível. Para Deus nada é impossível, meus irmãos. Se espelhe então no exemplo de Abraão, com essa fé robusta. O seu valor maior é Deus. Ele amava a Deus acima do seu próprio filho, o filho a quem ele amava. E ele teve uma fé surpreendente em Deus. Uma fé que quebra qualquer tipo de expectativa, meus irmãos. Que fé é a sua? Qual é a qualidade da sua fé? Que tipo de fé você tem diante desse Deus que é todo poderoso? Você não tem vacilado com esse Deus? Você não tem pecado contra esse Deus e tem feito esse Deus pequeno à luz da tua própria vida? Faça uma autoanálise, meus irmãos, porque nós precisamos avivar esse tipo de fé que nunca deixa Deus em último plano. Igreja Batista do Calvário, meus irmãos amados, aqueles também que estão assistindo, eu os convido a dobrar os joelhos, clamar ao Senhor por esse tipo de fé, né, que é raro de encontrar e que nós precisamos em momentos de conflitos, em momentos de dúvida, em momentos de sofrimento. Nunca abandone o Senhor. Ele nunca vai errar em seus planos. Então obedeça radicalmente. Ainda que você não consiga fazer a soma direito, calcular direito as coisas, não entenda direito a situação, saiba que Deus entende. Se Deus está mandando, obedeça-o. Viva conforme a sua
vontade. Nunca negue este Senhor. Deus abençoe a todos.